Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou continuar o quadro trazendo mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui é a parte 26. E para quem não viu da parte 1 até 25, vou deixar um link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Vai um Saiyajin, o orgulho é tudo! E na parte 25 eu parei na curiosidade 500. E é curiosidade pra caraca, meu irmão. Mas vamos continuar, tamo aí. E agora continuando a parte da 501. Então vamos lá. E durante o anime de Dragon Ball Z, os 5 personagens que mais apareceram na obra foram: em quinto lugar, Vegeta aparecendo em 192 episódios, em quarto lugar, o Piccolo aparecendo em 200 episódios, em terceiro lugar, o Kuririn aparecendo em 224 episódios, em segundo lugar, o Gohan aparecendo em 233 episódios, e em primeiro lugar, quem aparece é o Goku surgindo em 275 episódios. Então, o top 5 de aparições em episódios são esses: primeiro, Goku, segundo, Gohan, terceiro, Kuririn, quarto, Piccolo e quinto, Vegeta. E já no anime de Dragon Ball clássico, eu não consegui encontrar o top 5 de aparições, somente top 3, no qual fica em terceiro o Kuririn, que aparece em 121 episódios, em segundo a Bulma, que aparece em 133 episódios, em primeiro lugar o Goku, que aparece em todos. E sim, ele está presente em todos os 153 episódios do anime de Dragon Ball clássico. E agora, indo para o anime de Dragon Ball GT, o top 3 de mais aparições em episódios são: em terceiro, o Trunks com 52 aparições, em segundo, a Pan com 63 aparições, em primeiro, o Goku aparecendo em todos os 64 episódios. Então top 3 fica Goku, Pan e Trunks. E agora vamos para o anime de Dragon Ball Super, com o top 5 personagens que mais apareceram durante os episódios. E o top 5 é: em quinto lugar, Kuririn com 80 aparições, em quarto lugar, o Bills com 101 aparições, em terceiro lugar, o Whis com 104 aparições, em segundo lugar, o Vegeta com 107 aparições, em primeiro lugar, o Goku com 129 aparições. E o top 5 ficou assim: em primeiro, Goku, segundo, Vegeta, terceiro, o Whis, quarto, Bills e quinto, o Kuririn. E quando o Gohan chega na sala de aula, tem uma personagem ali sentada, que faz uma clara referência a Bulma usando seu visual clássico. E após sair o filme do Super Hero, todo mundo lembra que o Piccolo ganhou uma transformação nova, a sua forma laranja. Porém, poucos lembram que na verdade o Piccolo ganhou 2 transformações. E essa segunda transformação é chamada de Piccolo Supremo. E ele consegue essa forma ou transformação após ter o seu poder oculto liberado pelo Shenlong. E essa forma passa bem despercebida porque tem pouquíssimas mudanças. O Piccolo fica um verde-limão, quase amarelo, e suas linhas do braço somem. Basicamente é só isso. E como a forma laranja chamou mais atenção, as pessoas pensam que foi só ela. Entretanto, tem essa forma verde-limão anterior que as pessoas pouco lembram, que é chamada de Piccolo Supremo. E um dado engraçado sobre o Yantia é que nos torneios de artes marciais ele nunca avança das quartas finais, onde no 21º torneio ele é eliminado nas quartas de finais na luta contra o Jack Chun, vulgo Mestre Kami. E já no 22º, ele também é eliminado nas quartas de finais contra o Tenshinhan. E no 23º, ele também é eliminado nas quartas de finais agora contra o Shen, vulgo Kami-sama. E um torneio extra é o da Vovó Oranai, onde ele perde para o Homem-Múmia. E se nós formos calcular aqui por lutadores, funciona basicamente assim: a final é contra o Avô Gohan, semifinal contra o Devilman, e as quartas de finais seria contra o Homem-Múmia. Isso mesmo, o que derrotou o Yantia, ou seja, quartas de finais de novo. É maldição do Yantia. Se for quartas de finais, ele nunca vai avançar, não tem jeito. E durante um episódio de Dragon Ball GT, o Goku vai tentar usar o teletransporte, porém dá errado e cai lá do alto o Goku, o Trunks e a Pan.
sendo que os três sabem voar. E durante o arco desse planeta, isso aqui acontece, eles poderiam voar, porém sair correndo por aí. E fica a dúvida, por que não estão voando? E na verdade isso aqui acontece por conta de um erro no roteiro, porque assim, no planeta Imega, a ideia inicial é que eles não poderiam realmente voar nesse planeta. E até aquele momento da história estava ok, aceitável. Entretanto, no final, eles se perdem porque os três começam a voar. Então acaba que foi tudo um problema no roteiro. Começou com uma ideia, terminou com outra, aí bagunçou tudo. E durante o mangá da Saga do Granola, nós conhecemos o dono do Android 73. E o design desse personagem foi inspirado no Mago Roy do filme do Rudegarn. E a fusão Metamoros de Goten Trunks, chamado Gotenks, toda vez que apareceu, nunca derrotou ninguém canonicamente, porque derrotou ali o Hitler no filme do Janemba, e só isso. Porém, se formos contar unicamente os feitos canônicos, Gotenks nunca derrotou ninguém. E essas duas variações do Super Saiyajin Blue, o Blue Evolute do Super e o Blue Berserk do Heroes, teve os seus visuais inspirados em outras duas formas. O Blue Evolute inspirado no Super Vegeta, no caso Super Saiyajin Daini Dankai, e já o Blue Berserk foi inspirado no Majin Vegeta. E se for analisar todos os Dragon Ball já lançados, os únicos que não têm viagem no tempo é só o GT e o Daima. Já que em Dragon Ball Clássico, Goku volta no tempo e se encontra lá com o Mestre Kami Jovem e com o Mestre Mutaito. E no Dragon Ball Z o Trunks volta no tempo, no Super também volta e no Heroes nem se fala. E se for contar todos os Dragon Balls, os que não têm viagem no tempo é só o GT e o Daima. E o Dragon Ball Z faz duas referências ao Fred Mercury. O primeiro é o treinador que o Gohan tem na escola, e o segundo é o lutador que aparece no final do torneio de Dragon Ball Z. E quando o personagem se transforma no Super Saiyajin, o Ki da sua aura acaba mudando a cor de algumas roupas, onde fica bem mais clara. E aquela espécie de auréola que os Zamasu Fusão possuem em suas costas é algo criado unicamente para o anime, já que no mangá ele não possui isso. E no filme de Dragon Ball clássico chamado Dragon Ball A Aventura Mística, é revelado que o Caos tem uma esposa, que é chamada de Lan-Lan. Entretanto, ela é uma boneca. Mas, pelo que parece, esse casal não é canônico, já que a Lan-Lan foi citada unicamente no filme, não de forma canônica no mangá. Mas quem sabe um dia no futuro aconteça. E essa coisa do Tapion ser um Kaioshin confunde muita gente, até porque tem uma aparência similar de um Kaioshin e tem muito fã mangá que faz ele ser um Kaioshin. Porém, não é. O Tapion é um ser do planeta Konatsu, ele é um Konatsu Seijin, não é Kaioshin. E em algum momento você já ouviu essa frase: o vilão do próximo filme de Dragon Ball sempre é o mais forte. E eu já vi pessoas usarem isso como argumento, dizendo que foi o roteirista do filme que falou e tal. E eu procurei, não achei ele falando isso, mas enfim, usam como argumento. Entretanto, não faz o menor sentido, até porque, por exemplo, o Bio Broly veio depois do Broly original e do Bojack. Ele é mais fraco do que os dois. O Hirudegarn veio após o Janemba, e quem derrotou ele foi o Goku Super Saiyajin 3, que levou uma surra do Janemba. E o Freeza Dourado veio após o Bills. Ou seja, esse argumento aí de que o próximo vilão do filme é sempre mais forte, não é verdade. Na maioria das vezes sim, vai ser mais forte, porém não é uma regra, não vai ser sempre. Porque terão situações onde os próximos vilões serão mais fracos, como já aconteceu, como já citei aqui. E um detalhe que o anime de Dragon Ball Z colocou é o Kid Buu falando algumas frases, onde ele fala: Buu vai te matar, Buu vai te esmagar, algo assim. Porém, isso foi uma escolha do anime, porque no mangá o Majin Buu não fala. E a única coisa que ele faz é emitir sons, gritar, dar risada, grunhir, mas não falar. E essa é uma questão que os fãs debatem há muito tempo.
por que o Babidi nunca colocou a marca Majin no Majin Buu para poder o controlar melhor? E bem, tem uma explicação para isso, é que é o seguinte: o controle feito pela magia da marca Majin funciona de duas formas. A primeira, ou a pessoa é completamente má e é controlada contra a sua vontade, igual o Daburá, ou então a pessoa aceita o controle, igual o Vegeta. E como sabemos, o Fat Buu não é completamente mal, até porque ele absorveu o Sagrado Kaiô, pegou a sua essência e ganhou bondade. Inclusive o próprio Kaioshin já falou e confirmou isso. E justamente por ter essa bondade que a marca Majin não funcionaria nele. E é só você pensar: por qual motivo o Babidi prenderia o Majin Buu em um casulo e por qual motivo o Babidi usaria ameaças para controlar ele, sendo que era só usar a marca Majin e pronto. É porque eles com certeza tentaram usar, mas não deu certo. Então o que acontece é que, após absorver o Sagrado Kaioshin, ele mudou, ele pegou bondade e a magia e o poder dele. No caso, a marca Majin não tem mais efeito sobre ele. Então, para quem tinha essa dúvida do porquê o Babidi não colocou a marca Majin no Fat Buu, é porque ele não conseguiu, já que o Fat Buu era imune a essa magia. E pronto, tá aí, mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 26. E a parte 27 trago em breve aqui no canal, só aguardar, beleza? E para quem não viu da parte 1 até 25, link no comentário fixado. Então é isso, muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins, valeu, falou!